Você já ouviu falar de carboidrato, proteína e gordura, mas provavelmente nunca te explicaram isso da maneira correta. Fala pessoal, meu nome é Juan Veloso e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E agora, depois de uma pequena série de vídeos introdutórios, a gente vai começar a construir massa encefálica aqui, tá? Entre os membros do canal. A gente vai começar a entrar mais a fundo na bioquímica e falar de forma um pouco mais avançada daqui pra frente. Bem, esses três, carboidrato, proteína e gordura, são chamados macronutrientes e eles são a base da sua alimentação. Nesse vídeo a gente vai começar pelos carboidratos. Então vamos lá aqui, ó. O carboidrato, a gente conversou no último vídeo, tá? Que a gente chama ele de glicídio, tá? Glicídio é o nome mais usado na bioquímica, tá? E exemplos de carboidrato, tá? A gente tem, por exemplo, a celulose. A celulose, ela que compõe a parede celular dos vegetais. Eu não sei se você sabia, mas a gente não consegue absorver diretamente a celulose. O nosso corpo, tá? Diferente dos animais herbívoros, por exemplo, não tem a capacidade de fazer a absorção da celulose. É por isso que nós orientamos sempre a ingestão de vegetais, de salada, junto com as refeições. Como essa estrutura é uma estrutura que ela passa quase que inteira pelo processo digestório, ela ajuda na formação do bolo fecal, ajudando aí na solidificação das fezes, tá? Então a celulose é um exemplo de carboidrato, um exemplo de glicídio. Um outro exemplo aqui de glicídio, a gente tem a quitina, tá? Isso mesmo, é quitina, tá? Não é queratina e não é creatina, tá? São coisas diferentes, é a quitina. A quitina, por exemplo, é que compõe a casca do caranguejo, tá? É a quitina, é composto por quitina. E um exemplo também muito popular, muito usado, muito cobrado em prova, por exemplo, de vestibular, etc., é o DNA. O DNA, pouca gente sabe, ele é carboidrato. O DNA é formado por carboidrato. Ele é constituído por carboidratos. Bacana, né? Mas se você for simplificar e pegar uma característica fundamental, uma característica marcante do carboidrato, desse macronutriente que a gente está conversando hoje, do glicídio, é que ele é a nossa principal fonte de energia, tá? Como a gente conversou num vídeo passado, não é por conta dele ser a substância mais energética, tá? A substância mais energética é o lipídio, é a gordura, tá? Que produz 9 calorias para cada grama consumido. O carboidrato, já, ele produz 4 calorias para cada grama consumido, tá? Então ele não é o mais energético. Aí você pode me perguntar, Juan, então por que ele é a fonte principal de energia, já que ele não é a fonte mais calórica? Porque ele é a fonte mais fácil de ser quebrada, tá? O carboidrato, para você digerir ele é mais fácil do que você digerir a gordura. Então vamos lá aqui, ó. A gente precisa falar dos diferentes tipos de carboidrato. A gente tem aqui o monossacarídeo, tá? O monossacarídeo. Lembra que a gente falou no último vídeo, tá? Sempre que a gente vê a palavra sacarídeo, tá? Sacarídeo, a gente vai lembrar de açúcar, tá? Sacarídeo é açúcar. E aí fica mais fácil de entender, tá? O monossacarídeo, tá? A principal característica dele, você vai ver que ele tem de 3 a 7 carbonos na sua formação, tá? E aí eu vou te convidar para a gente fazer um exercício aqui junto, tá? Vamos fazer um exercício aqui. Não se assusta com os nomes, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a triose, tá? A triose é um monossacarídeo, tá? E qual que é a fórmula da triose? Como que ela é, tá? A triose, ela é assim, ó, C3H6O3, tá? C3H6O3. Ah, complicou. Calma. Vou te ensinar um macete para você conseguir desenvolver a fórmula por si mesmo, tá? Sozinho. Então vamos lá. A triose, repara que aqui a gente tem 3, né? No H a gente tem o dobro, a gente tem 6, tá vendo? 6 é o dobro de 3. E no O você repete o 3 do primeiro, tá? É o que está acontecendo na triose. Esse esquema aqui vai se repetir em todos os outros, tá? Isso aqui é bom para prova, tá? Se você estiver estudando para prova de vestibular, prova de concurso, tá? É interessante você saber, tá? Ou para conhecimentos gerais também, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer o cálculo aqui da tetrose, tá? Só para você ter uma ideia mais prática aqui do que eu tô falando na construção dessa fórmula aqui. Triose, você lembra de 3, né? Então C3, H6, que é o dobro, volta pro 3 de novo, tá? Tetrose, então, tetrose, 4, né? Quando a gente pensa em tetrose, né? Pensa em 4. E aí C4, lembra o H, o dobro do C, tá? 8, H8, C4, H8, e o O volta, né, pro primeiro aqui, o mesmo que o C. 4 de novo, C4, H8, O4, tá? Ó, C3H6O3, C4H8, O4. Então, pentose é o quê? Penta a gente tem que lembrar de 5, tá? Vou escrever aqui a fórmula, vai ficar claro para você. Ah lá, ó. C5, penta, 5, C5, H, o dobro de 5, 10,
O5 de novo, porque repete, tá? Agora faz esse último aí sozinho, tá? É hexose, tá? Lembrando, hex, né? Se o penta é 5, o hexa, só pensar, né? Esse ano é ano de Copa, né? Se o Brasil vencer, ele vai ser o quê? Ele vai ser hexa, né? A gente sabe que tá um pouco difícil, mas me ajuda aqui no exemplo, tá? Vamos trabalhar com conjecturas aqui. Hexa. Se o Brasil vencer, ele vai ser hexa. Então, hexa, porque ele já tem 5 títulos, né? De Copa do Mundo. Então, o 6º seria o hexa. Então, aqui a gente vai lembrar de 6, tá? Na hora de construir aqui. Como é que vai ficar? Fala aí antes de eu escrever aqui, como vai ficar? Ó, C, aqui, ó, já escrevi, mas eu vou tapar aqui. Vou tapar aqui para te ajudar, ó. C o quê? X é 6, C, 6, tá? C6. O H é o dobro, né? Então, H12, O, volta e repete o 6, tá? C6H12, O6, essa é a forma da hexose. E você quer um exemplo de hexose, tá? Hexose. A glicose é uma hexose. A frutose também, tá? O carboidrato contido na fruta é uma hexose. Tá? E a galactose, tá? A galactose, o carboidrato contido no leite, tá? A galactose, ela é uma hexose. O que cai muito em prova também a respeito disso aqui, pausa o vídeo, tá? Tira um print ou anota isso daqui, é importante você acompanhar esses vídeos, essas aulas, anotando, tá? Senão daqui a pouco você esquece, tá? Ó, uma coisa muito importante que costuma cair muito em prova a respeito do monossacarídeo, tá? São as características dele, tá? Eles são solúveis em água, tá? Os monossacarídeos são solúveis em água, eles não sofrem hidrólise e são doce, tá? Tá fácil, né? Frutose, né? Quando você come uma fruta, você sente doce, né? As características principais aí dos monossacarídeos, tá? Outro tipo de carboidrato é o oligosacarídeo. Oligosacarídeo, tá? Oligosacarídeo significa poucos sacarídeos, tá? Poucos açúcares. Lembra que sacarídeo é açúcar, então o monossacarídeo, tá? Um açúcar apenas, é formado por apenas um tipo de açúcar. Oligosacarídeo já são alguns, poucos, é mais de um, tá? Mas não são muitos. Um exemplo, tá, de oligosacarídeo são os disacarídeos, ou seja, 2, formado por 2 tipos de açúcares, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, eu deixei aqui alguns exemplos, você pode tirar o print aí e anotar, tá? Maltose, a maltose, tá? Maltose é formada por glicose mais glicose. A gente tem aqui também a lactose, tá? A lactose é formada por glicose mais a galactose, tá? Glicose mais galactose forma a lactose. A sacarose, tá? É um disacarídeo, é um oligosacarídeo, tá? Formado por glicose mais frutose, tá? Essa é a sacarose. Aqui, então lembra que eu falei que os monossacarídeos, uma das características dele é que ele não sofre hidrólise. O oligosacarídeo, tá? No caso aqui do disacarídeo, por exemplo, ele sofre, tá? Ele sofre hidrólise. O que é sofrer hidrólise, Juan? Calma aí, me explica isso direito. Ó, quimicamente falando, é bom você ter uma base química, tá? Não pula essa parte, é muito importante você ter uma base química, por mais que seja simples, tá? Olha só, aqui a gente tem, na prática, o que seria a glicose mais a glicose. Lembra? O que seria? Seria a maltose, tá? Aqui a gente tem a maltose, tá bom? A maltose. Quando você tem aqui, ó, a glicose, tá? Com outra glicose, presta atenção, tá? Você tem aqui, ó, nas duas pontas, o OH, tá? OH de um lado, OH do outro, tá? O OH aqui do centro. Quando você tem essa ligação, tá? O que forma aqui? Olha só. Você pega um Hzinho, tá? Um Hzinho de um lado e o OH do outro lado, tá? O que você tem aqui? Você pegou duas molequinhas de hidrogênio, tá? E uma de oxigênio. Quando você tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, o que você tem? Vai, não me mata de vergonha. Você tem, né, o H2O, tá? O H2O. O que é o H2O? É a água, tá? Então, aqui tem o processo de hidrólise, tá? A hidrólise é exatamente esse processo, tá? E aí, a estrutura fica dessa forma, tá vendo? Fica exatamente dessa forma, porque, ó, saiu o H, o outro H e o outro Ozinho, só sobrou o Ozinho do meio, aí ficou um Ozinho no meio, tá? Ó, ficou dessa forma, quimicamente escrevendo a glicose mais a glicose, ou seja, a maltose. A gente vai tentar entrar um pouco mais a fundo, mais à frente nessa série de vídeos que está fazendo, então agora vai ficar um pouco confuso mesmo, principalmente os termos, os desenhos, principalmente se você não teve nenhuma base química ainda, tá? Mas não se preocupa, é bom você ter esse primeiro contato, tentar se esforçar aí para assistir até o final, anotar,
tá? Que com o tempo você vai entender cada vez mais todos esses processos, todos esses detalhes, tá? E por fim, a gente tem o polissacarídeo, tá? O polissacarídeo. Então lembra que eu falei que o monossacarídeo era um açúcar, o oligosacarídeo eram mais de um, tá? Eram alguns açúcares, tá? O polissacarídeo já é formado por muitos açúcares, tá? Por muitos açúcares. Grava isso, tá? Então, exemplos de polissacarídeos, tá? O glicogênio. O glicogênio é um exemplo, tá, de um polissacarídeo. O que é o glicogênio? Ele é uma reserva energética animal, tá? O glicogênio, perdão, é uma reserva energética animal. E ele fica situado basicamente no fígado e nos músculos, tá? Eu já dei esse exemplo em um vídeo anterior aí, tá? A respeito, né, da galera que pratica musculação, atividade física, etc e tal. Quando esse pessoal tá fazendo ali uma dieta ou um treino ali, enfim, uma rotina ali dedicada a perda de gordura, tá? Perda de gordura, essa pessoa vai ingerir pouco açúcar, tá? Lembra que o açúcar é a principal fonte de energia. Quando você tira a principal fonte de energia ou diminui, você obriga o corpo a acessar a sua segunda fonte de energia, que é a gordura, que está estocada. E aí a gente emagrece, certo? Só que nesse processo, o corpo ele vai queimar todo o açúcar, toda a primeira fonte de energia que estiver disponível, tá? E uma delas é o glicogênio. Tá? O glicogênio está situado dentro do músculo, que torna o músculo cheio, bonito, aparente. E se esse corpo começa a consumir esse glicogênio para poder ter energia para subsistir, o que vai acontecer? O músculo vai dar uma murchada. Por isso que quando você está emagrecendo, você também fica um pouquinho murcho. Parece que seus músculos estão diminuindo um pouco. Não é o músculo, tá? Às vezes pode até ser, se tiver um processo muito rigoroso aí de sarcopenia, etc e tal, mas não é disso que eu tô falando. Mas é porque simplesmente o glicogênio muscular, ele deu uma consumida aí, então o seu músculo deu uma esvaziada, tá? Depois, quando você voltar a consumir carboidrato, esse glicogênio vai encher de novo. E se você não consumir muito carboidrato a ponto de voltar a construir reserva de gordura, tá? Você vai ter aí um corpo aí definido e com músculos, olha só que legal. Então o glicogênio muscular é um exemplo aqui de polissacarídeo, tá? É um exemplo de polissacarídeo. O amido, tá? Ele é uma reserva vegetal, tá? Também é um exemplo de polissacarídeo. Características do polissacarídeo, para você anotar, tá? Eles são insolúveis em água, tá bom? Insolúveis em água. Eles também sofrem hidrólise, tal como lá os oligosacarídeos, e eles não são doces, tá? Essa é a diferença, eles não são doces. Bem, se essa conversa aqui sobre carboidratos fez algum sentido para você, curte o vídeo, clique em gostei aqui embaixo, porque isso me mostra que vale a pena trazer mais material nesse nível. Mas aqui tá o ponto então que pouca gente entende. O carboidrato ele não é o vilão da história. O problema ele não tá no nutriente em si, mas na forma em que ele é usado. E isso depende muito do metabolismo. E é exatamente isso que você vai começar a entender depois dessa sequência de vídeos sobre macronutrientes. A gente vai entrar em metabolismo. É um assunto muito importante. Mas primeiro você precisa concluir, tá, essa etapa sobre os macronutrientes. Aqui a gente conversou sobre carboidrato. No próximo vídeo a gente vai falar sobre proteína, depois a gente vai fechar sobre lipídios. Assiste todos os vídeos, cara, e me diz aqui nos comentários o que você achou e se você já viu esse tipo de conteúdo ser abordado dessa forma. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.